chamado. Então ele veio e disse: já é hora de seguir. E indicou o caminho tortuoso, mostrou as pedras e os espinhos. E quando viu que o medo assolava os nossos corações, nos fez olhar o sol atrás dos montes, só disse: confiei e vão. Então viemos, porque ninguém resiste ao seu chamado. Voltamos à terra-mãe que nos abriga por seu amor. Haveremos de amar, e ao final da luta ele haverá de estar nos esperando e erguerá a voz ao Pai num hino. Então dirá: eis os teus filhos, enfim, em paz. Então viemos, porque ninguém resiste ao seu chamado, porque ninguém resiste ao seu chamado. Do livro Cartas do Coração. Psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito João de Deus. Ampara sempre. Se a treva do mal procura mergulhar-te na amargura, não te aflijas, meu irmão. Ouvida o fel que te invade e acende a luz da bondade no templo do coração. Muitas vezes a ironia, sob a cólera sombria, é grito de angústia e dor. Alma revolta na vida é como a terra ferida, necessita de amor. Ampara sempre, o caminho nem sempre será de arminho, que te convide a cantar. Terás igualmente um dia a luta, o pranto e a agonia, por viver e atravessar. Alguém clama ou desespera? Silêncio, trabalho e espera, na alegria calma e sã. Sobre a noite brilha a aurora, e além das sombras de agora, o dia volta amanhã. Meus irmãos, que possamos fechar os nossos olhos e entrar em sintonia com a espiritualidade maior, pedindo-lhes força para que consigamos superar
todas as adversidades que estão em nossos caminhos. Pedimos, Mestre Jesus, que nos ampare hoje e sempre, para que possamos trilhar sempre o caminho reto, o caminho do bem, o caminho da projeção do amor em todos os lugares onde formos. Que consigamos encontrar em Suas palavras todo o consolo que ela nos oferta. Que sigamos firmes e sejamos justos em todos os momentos. Agradecemos pela oportunidade e a dádiva dessa vida, desta encarnação e todas as oportunidades de crescimento que com ela nós trazemos. Muito obrigada, meu Deus, por mais este dia e por mais esta palestra. Que assim seja. Graças a Deus. Queridos companheiros, estamos juntos mais uma vez para a gente conversar sobre umas reflexões da doutrina espírita a respeito do tema suicídio. Como todos nós sabemos, nós estamos no mês de setembro, que é considerado o Setembro Amarelo, o mês da prevenção do suicídio. O histórico do mês de setembro é que foi iniciada essa prevenção em 2015. Ele foi escolhido porque desde 2003, o dia 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Isso no Brasil, a iniciativa foi do Centro de Valorização da Vida, o CVV, do Conselho Federal de Medicina e também da Associação Brasileira de Psiquiatria. Aí lançou-se o Setembro Amarelo. Porque vinha a história é que em 1994, um rapaz de 17 anos chamado Mike M. tirou sua própria vida num Mustang 1968 de cor amarela. Seus amigos e familiares distribuíram no funeral fitas amarelas e mensagens de apoio às pessoas que estivessem enfrentando o mesmo desespero de Mike. E a mensagem foi espalhada mundo afora, não é? Agora, alguns dados que a gente precisa saber, até o dia de hoje, que nós estamos dentro de uma pandemia do Covid-19. Mas a gente tem que saber também que nós temos uma outra pandemia, que o suicídio é considerado uma pandemia. E no Brasil é um problema de saúde pública. Não é? O Ministério da Saúde já se ocupa com o número alarmante de suicídio. Então nós temos no Brasil, segundo o Ministério da Saúde, 32 brasileiros tiram a sua vida por dia. Tá? Então é uma taxa bem grande. E o número de suicídio é a terceira causa morte entre jovens de 15 a 29 anos. E a sétima causa de morte de crianças entre 10 e 14 anos de idade. Tá? E a Organização Mundial de Saúde acha que o suicídio pode ser prevenido. Não é? Nós também temos ainda um índice de 9 mortes de idosos por 100 mil habitantes, que dá um total de 1.200 óbitos por ano de pessoas idosas. O suicídio ainda conta com um suicídio a 40 segundos. Quer dizer que em 40 segundos uma pessoa comete suicídio. Olha, é muita coisa. Então, nós espíritas também nos sentimos com o dever de fazer uma campanha anti-suicídio. E explicando, à luz da doutrina espírita, o que acontece com
as pessoas que suicidam, não é? A gente sabe que todos nós buscamos a felicidade. Isso é ponto passivo. Todo mundo quer ser feliz. Embora a gente não saiba buscar a felicidade. Às vezes a busca da infelicidade nos traz infelicidade, que é uma falta de conhecimento nosso da vida, de uma imperfeição ainda nossa, né? Porque nós sabemos que somos espíritos e que estamos num corpo, que já vivemos vidas passadas e vamos viver vidas futuras. Que a vida presente, às vezes, ela é muita consequência daquilo que nós fizemos no passado. Ou no passado em outras vidas, ou no passado ainda dessa própria vida, não é? Nos trazendo algumas infelicidades, vamos dizer assim, não é? Então a gente sabe que nós temos tristezas profundas que a gente não sabe explicar, não é? Que às vezes são problemas de vidas passadas, não é? Doenças que surgem repentinamente. Por exemplo, eu me tornei diabético sem saber. Por um acaso, eu fui fazer um teste, vi que eu estava diabético, não é? Então, às vezes aparecem determinadas doenças que a gente não sabe. Quantas pessoas começam com sintomatologia e vão ao médico, chega lá, já estão com câncer em estágio avançado, às vezes até no estágio 4 já avançado, sem um recurso de prevenção, não é? Traições, agressões que a gente tem visto aí de muitos casais que entram inclusive na lei de Maria da Penha, não é? Que começa com pequenas agressões e vão até a agressões muito maiores, que chegam até a certos assassinatos. Às vezes se assassina um para depois cometer um suicídio, não é? Indiferenças. Não parece não, mas a questão de suicídio entre jovens, às vezes são indiferença dos pais, de familiares, de amigos, não é? Há pouco tempo teve aí um modismo dos jovens começarem a se cortar, né? A se mutilarem. Essas mutilações, nós estávamos falando sobre isso numa palestra, e duas jovens se apresentaram, levantaram e mostraram as suas marcas. Elas próprias disseram que era para chamar a atenção dos pais. Vai que numa dessas mutilações corta-se uma veia e comete um suicídio, não é? Então, a gente não sabe. A gente também vê, a gente já soube, suicídio de idosos, completamente abandonados, né? Abandonado por filhos, abandonado por irmãos, abandonado por família, abandonado. Acha que já estão no fim da vida, não tem conhecimento de doutrina espírita, às vezes tem uma religião que não o fortalece nesses momentos e cometem suicídio, né? A gente conhece a história de dois idosos que uma, por não receber o pagamento do Estado, que nós ficamos 3 meses sem receber, eu também sou funcionário do Estado, ela se atirou da janela do 5º andar, porque ela, sem salário, já tinham cortado a luz, telefone, tudo, o condomínio pressionando, ela sem ninguém, sem conversar com ninguém, sem nada, sem amigas, com certeza. A solução que ela encontrou foi para acabar com tudo, era se atirar do 5º andar. Um amigo do meu cunhado, que foi uma pessoa sempre honrou com todos os seus compromissos,
chegou num final de vida, lá beirando seus 90 anos, não podia honrar com seus compromissos financeiros. Deixou uma cartinha, tirou sua vida, dizendo que ele sempre foi uma pessoa que cumpria com seus deveres e que não seria agora, no final da vida dele, que ele estaria com seu nome sujo. Aí cometeu suicídio. São idosos que às vezes vivem sozinhos, sem companheirismo, sem nada, e sem programas, né, para atender esses idosos. E muitas das vezes sem uma religião que o apoie, né? Sem grupos também, porque os idosos precisam de grupos que incentivam a vida, que ocupem, né? Porque a gente sabe que no Livro dos Espíritos diz que o suicídio às vezes é uma ociosidade. O indivíduo não tem o que fazer, começa a passar por todas essas questões, menosprezo, informação, inconformação, abandono, e vão chegando nesse limite. Então, e tem uma outra situação. Mesmo espírita que conhece, como nós vamos falar, eu conheço 3 espíritas que cometeram suicídio. Inclusive, era de uma diretoria de um centro espírita. Ele foi para um alto do morro e deu um tiro na cabeça. Ninguém entendeu nada, porque também ninguém sabia o que se passava com essa pessoa. Da mesma forma, as outras 2 frequentando um centro espírita. Uma foi numa árvore, pegou um cinto e se enforcou. E a outra tomou fornecida, dentro de uma casa espírita. Onde estávamos nós espíritas, que não percebemos essa situação nesses companheiros. Aí eu volto a dizer o que eu tenho sempre dito. A gente vê as pessoas, mas a gente não olha. Quando eu digo não olhar, é não olhar as pessoas dentro de um relacionamento. Prestar atenção. Como que essa pessoa está vivendo? Será que ela está sorrindo mais ou não está sorrindo pouco? Será que ela está assim, se afastando às vezes da casa espírita aos pouquinhos e a gente não está percebendo? Olha a nossa responsabilidade dentro de uma casa espírita com os nossos companheiros. Eu não estou dizendo aquele que chega para o atendimento fraterno, com seus problemas, que a gente atende, que a gente ajuda. Eu estou falando dos nossos companheiros, que estão ombro a ombro conosco, trabalhando dentro da casa espírita. Nós todos temos os nossos problemas. E às vezes, por orgulho, nós chegamos na casa espírita mostrando para as pessoas que está tudo bem, enquanto não está. Eu tenho 2 companheiras na casa espírita que a gente se desabafa um com o outro. O dia que eu estou aborrecido, eu vou para ela, choro no ombro dela. Quando ela está aborrecida lá, ela vem e chora no meu ombro. E a gente vai, né, ajudando um ao outro dentro dessa situação. Então, a gente precisa de ter amigos. Amigos, mesmo dentro do centro. Porque às vezes os familiares não nos compreendem. Então não adianta a gente passar, conversar com o familiar, porque não vai compreender, convive com a gente. Mas aí é um amigo da casa espírita, um amigo do trabalho, que no trabalho também a gente tem amigos que a gente pode conversar. Então, a questão do suicídio, é a gente falar. Falar o que está sentindo, falar o que está agoniando, o que está amargurando a gente. A gente precisa falar. Como a gente precisa ouvir o outro. Da mesma forma que a gente precisa falar, a gente também precisa ouvir os nossos companheiros. Precisa ter tempo. Porque a maior parte das casas espíritas é assim.
Terminou às 8h30, sai todo mundo correndo, vai todo mundo para sua casa. A gente não tem aquele horáriozinho de conversa. A gente precisa ter o nosso horário. Chegar um pouquinho mais cedo, botar pouco do papo fora. Depois a gente ficar como a gente fica lá na varanda do centro, depois jogando conversa fora, e que às vezes precisa se ficar apagando as luzes para a gente acordar que a gente tem que ir embora para casa. Mas a gente conversa. Aí engraçado que a gente conversa na varanda, aí começa lá, sai, vai pro portão e fica tudo na porta do portão do centro ainda ali 15, 20 minutos conversando. A gente precisa disso. A gente precisa, às vezes, se visitar. A gente não está se visitando agora pelo Covid, mas a gente precisa. A gente precisa comemorar os nossos aniversários, chamar os nossos amigos precisam. A gente fazer festinha surpresa para eles, para a gente conviver, para a gente olhar, para a gente saber do outro, para o outro saber que tem amigos, que tem. Né? Isso tudo a gente precisa. A gente precisa dar atenção aos nossos familiares, né? Os nossos filhos que estão longe, os nossos irmãos, os nossos pais, os nossos netos. A gente precisa um do outro. Né? E esse companheirismo faz com que a gente... São momentos felizes. Por mais que a gente esteja em sofrimento, mas nesses momentos a gente vive feliz. Não é verdade? Então, o suicídio, ele é uma questão de nós observarmos os outros. Essa é a maior prevenção que eu encontro na minha vida, que eu acho que é a gente estar sempre com o outro, prestando atenção no outro. Mas também, quando a gente está com os nossos, a gente confiar em alguém. No Livro dos Espíritos, no seu princípio, lá na sua introdução, tem uma parte que a gente está falando de doutrina espírita, né, da orientação que a doutrina espírita dá para a gente. Então, na introdução do Livro dos Espíritos, ele diz que, às vezes, essas doenças, todos esses males, nos levam à loucura. E ele diz que a loucura, ela tem uma causa primária, uma predisposição orgânica do cérebro. Olha só. Quer dizer que nós podemos ser loucos por uma predisposição no nosso cérebro. Não é? Às vezes uma forma de que a gente precisa procurar alguma coisa. Não é? E diz que o que torna mais ou menos acessível a certas impressões, dada a predisposição para a loucura, esta tomará um caráter de preocupação principal, que então se muda em ideia fixa. Quando ele está falando aqui dessa loucura, que a gente está dizendo é uma predisposição do cérebro, é aquilo que a gente está falando. Está no momento da observação. Esse é o momento que nós vamos começar a observar a pessoa que está em torno de nós. Quando entra a ideia fixa, começa um processo obsessivo. Uma das causas de suicídio. Né? Essa obsessão. E levam à ideia fixa. Eu estou dizendo assim porque eu tive um filho e a minha secretária tiveram depressão. O meu filho começou com essa ideia fixa assim, eu não presto. Essa vida é muito difícil. Tá tudo difícil. Ninguém gosta de mim. Não sei o que eu estou fazendo nessa vida. Não sei por que eu nasci. Olha, todas essas expressões é para a gente tomar cuidado. Porque assim, essas foram as expressões que o meu filho começou. E nós começamos a fazer um tratamento
psiquiátrico e também espiritual nele. Ficou eu e a minha nora, a gente ficou vigiando ele, porque ele dizia assim: eu acho que morrer seria a melhor solução. Olha só, já começa com uma ideia que pode evoluir para o suicídio, se a gente não tomar cuidado. Essa questão de dizer que a pessoa está querendo chamar atenção, isso não é uma verdade. Isso não é uma verdade. A pessoa não está querendo chamar atenção. E às vezes, por um processo obsessivo, um espírito vai induzi-lo, em uma determinada hora, a cometer o suicídio. Ou até a sua própria loucura. Então nós temos que observar o outro. Não é ver, é olhar, é prestar atenção naquilo que ele está falando, no seu comportamento. O jovem, quando ele começa a se trancar dentro de um quarto, nós temos que prestar atenção. Muita atenção. Aí diz assim: o espiritismo, bem compreendido, ele é um preservativo contra a loucura. Está no Livro dos Espíritos, no item 15, na introdução. Livro dos Espíritos, introdução no 15. E diz assim, eu até vou ler para que a gente não perca a essência do que está escrito. Entre as causas mais comuns de sobreexcitação cerebral, deve contar-se com as decepções, os infortúnios, as afeições contrariadas. Dá uma pausa. Na sexta-feira retrasada, a filha de uma amiga minha de infância, porque havia brigado com o namorado, cometeu suicídio. Uma jovem cometeu suicídio. E nós ficamos dentro lá de Miguel Pereira, numa situação muito triste, porque uma jovem que eu vi nascer, uma jovem que eu vi crescer, e que só por uma questão de decepção, tirou sua própria vida. Então está aqui, afeições contrariadas, que ao mesmo tempo são as causas mais frequentes de suicídio. Ora, o verdadeiro espírita vê as coisas deste mundo de um ponto de vista tão elevado. Elas se parecem tão pequenas, tão mesquinhas, a par do futuro que o aguarda. A vida se lhe mostra tão curta, tão fugaz, que aos seus olhos as atribulações não passam de incidentes desagradáveis no curso de uma viagem. Como se você fizesse uma viagem, acontece um incidente, como aconteceu um dia aí comigo, a gente ficou 3 horas na estrada. E aquilo chateou bastante. São incidentes que acontecem quando você está durante uma viagem. E a nossa vida é uma viagem, não é? O que em outro produziria violenta emoção, mediocremente o afeta. Demais, o espírita sabe que as amarguras da vida são provas úteis ao seu adiantamento. Olha, todas as nossas dificuldades é para o nosso crescimento. Aí a gente está lembrando agora que sexta-feira terminou uma novela, né? Eita Mundo Bom, que terminou com o personagem dizendo assim: tudo que acontece de ruim é para melhorar. Quer dizer, é para melhorar. Então, tudo que acontece de ruim na nossa vida é para a gente crescer, é para nos fortalecer, é para a gente viver para lutar. A gente sabe que está vivo porque a gente está lutando para essa dificuldade. Ela vai passar, ela tem que terminar uma hora. O Chico diz, tudo na vida passa.
Os momentos difíceis também passam, eles são para o nosso crescimento. Então ele diz assim: demais sabe que as amarguras da vida são provas úteis ao seu adiantamento. Se as sofrer sem murmurar, porque será recompensado na medida da coragem que houver suportado. É o que o Candinho falou, né? Suas convicções lhe dão, assim, uma resignação que o preserva do desespero e, por conseguinte, uma causa permanente de loucura e suicídio. Então, olha, a resignação que preserva desse desespero, que também nos preserva dessa loucura, do suicídio. Não é? Então, o conhecimento da doutrina espírita faz isso. Que conhecimento é esse? Sabendo que nós somos seres imortais. Que quem desencarna é o nosso corpo, mas o nosso espírito continua. Se a gente pensa que vai se livrar desses problemas, não, os problemas vão continuar. Não é? No próprio Livro dos Espíritos, a gente vê aqui atrás que ainda diz assim: o suicida fica isento das consequências da sua falta de coragem e cedo ou tarde expia de um modo ou de outro a culpa que incorreu. A dona Ivone Pereira, ela diz que, por pior que seja o problema nesta vida, quem desencarna pelo suicídio direto, ou mesmo até o indireto, que as consequências na vida espiritual são pior do que os problemas. Porque além do problema continuar, nós ainda temos o problema causado pelo suicídio. Que muitos dos espíritos ficam à mercê do seu preso ao seu corpo, vendo o seu corpo se decompor na sepultura. Olha que tristeza. Além dos problemas, você sabe que não morreu. Você está vendo seu corpo se decompor. Olha que coisa terrível. E nós tivemos uma reunião que quem assistiu, uma reunião com o CERJ, com a dona Sueli Schubert, ela contou para nós uma história de um espírito narrando, numa reunião mediúnica, veio um espírito que eles começaram a sentir um odor fétido no espírito. Um odor fétido. Né? E o espírito narrou que ele era um espírito muito endividado. E que ele chegou no plano espiritual, por causa das dívidas dele, ele pediu que desse a ele o pior trabalho que tivesse no plano espiritual. Sabe qual foi o pior trabalho? De retirar espíritos suicidas nos túmulos. E porque ele os tirava, esses espíritos, no túmulo, ele ficou com esse odor fétido de corpos se decompondo. E ela disse que ela ficou muito preocupada, porque ela nunca tinha visto uma situação dessa. A gente sabe, por exemplo, assim, eu imagino, porque no meu centro nós temos um espírito chamado Dona Rosa, que todas as vezes que ela vai se incorporar, a gente começa a sentir cheiro de rosas. Então o espírito ele também traz um certo odor para saber, né, a sua característica. E a característica dele, para dar uma lição, é esse cheiro, né, esse odor fétido. E ela disse que foi fazer uma palestra numa cidade de São Paulo, do interior, e ela chegou muito cedo. E o diretor da Casa Espírita deu a ela um livro psicografado pelo Chico, na qual dentro do livro estava um espírito também narrando a mesma situação, que estava com odor fétido, porque ele também fazia esse tipo de trabalho, de retirar suicidas que ficam na sepultura. E o Livro dos Espíritos nos diz que às vezes um espírito que ele comete um suicídio com 30, mas ele tinha que viver 60, ele poderá, não quer dizer que ficará. Cada suicídio é um caso, cada situação de suicídio é um caso. Ele poderá ficar 30 anos preso lá na sepultura do seu corpo. Quando chegar os 60, ele vai ser retirado. E também a gente está narrando pela Dona Ivone o Vale dos Suicidas.
E ela ainda disse para nós nesse encontro que quando ela estava no plano espiritual, ela trabalhava com suicida. E tinha um grupo no plano espiritual, um grupo, um gueto de suicidas, que nunca diminuía, nunca diminuía. E o plano espiritual foi analisar. E ele viu que aquilo só aumentava porque o grupo que ficava ali naquela colônia suicida, eles tinham técnica de obsessão para induzir ao suicídio, eram espíritos altamente qualificados para o processo de obsessão para fazer com que as pessoas, os inimigos, cometessem suicídio. Olha, a gente também tem que pensar nessas hipóteses, não é? Então, olha essa situação. Outra situação também que a gente também tem que ter cuidado quando se fala de indiferença, o Livro dos Espíritos diz para nós que todo suicídio que uma pessoa pode cometer, onde que nós empurramos ou que nós poderíamos ter evitado, nós assumimos uma responsabilidade com isso. É a questão do Leon Tolstói, que a Dona Ivone narra para nós, que ele escreveu um romance chamado Ana Karenina, na qual a personagem, no final, se atira, ela se suicida, aliás, ela suicida. E muitas mocinhas decepcionadas, né, na época, cometem suicídio. E o Leon Tolstói assume essa responsabilidade. Aí eu me lembro de uma novela que teve na Rede Globo, na qual a Glória Menezes, no final de uma novela, ela se atira de um prédio no Rio de Janeiro, cometendo suicídio. E a gente viu no jornal, a gente tinha mania de ler jornal, que houve algumas moças que também fizeram a mesma coisa, imitando a personagem. Naturalmente, o autor deve ter assumido essas responsabilidades. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, que não basta a gente, às vezes, né, cometer o suicídio. Mas quando a gente pode ajudar a pessoa a não cometer o suicídio, é melhor ainda. Do que a gente, às vezes, empurrar uma pessoa, né, a cometer o suicídio. Nós também vamos assumir o suicídio dessa pessoa. Então, tem muitas reflexões espíritas que a gente deve fazer. Nós devemos pensar, não é? Mas para isso tudo, a gente tem que vigiar também os nossos atos. Será que eu também não posso, né, ajudar? Eu tenho uma história que diz assim, de um menino que ele frequentou a evangelização. Olha só para a gente ter uma ideia. Ele frequentou a evangelização comigo, na casa espírita, e ele ia na evangelização, embora a família dele fosse evangélica. Mas eles moravam do lado e eles iam. Um dia eu indo para o centro, eu saí, no centro a palestra era às 19h30, e eu saí às 19h. Quando eu saio de casa, dou de cara com esse rapaz. E ele diz para mim assim, Vanderlei, eu queria conversar com você, estou precisando conversar com você. Eu falei assim, você não pode vir uma outra hora não, porque agora eu tenho que ir para o centro. Ele falou assim, não, outra hora não. Porque se não for agora, vai ser nunca mais, porque eu estou desesperado. O quê? O que você está pensando? Eu vou dar cabo da minha vida. Eu falei, peraí, então. Peguei minha chave e fui para o consultório. A essa hora, 19h. Eu saí do consultório às 11h da noite. Às 11h da noite. E ficamos conversando. E ele me disse uma coisa. Olha só. Todas as vezes que eu pensava em suicídio, vinha você na minha cabeça. Sabe por quê? Porque nós temos anjos de guarda, nós temos amigos espirituais. E eu fui evangelizador dele. E todos nós somos médiuns. O anjo da guarda, os amigos espirituais, colocavam na cabeça dele a minha imagem. Por isso que ele disse que me procurou. Olha o efeito da evangelização. Olha o efeito da mediunidade. Olha o efeito dos amigos espirituais que a gente tem na nossa vida, que a gente tem que reconhecer. E a gente conversou. Há pouco tempo eu fui convidado para um churrasco na casa de uma pessoa, amiga minha, ele que estava lá fazendo churrasco. Quando eu entrei, ele virou e falou assim, olha aqui, pessoal,
Se eu estou aqui hoje fazendo um churrasco, é graças a esse homem aqui, porque eu não dei cabo da minha vida, porque ele me ajudou. Olha, isso é uma satisfação muito grande para a gente, nós que somos espíritos. Foi um atendimento fraterno. Eu fiz no consultório porque ele era evangélico. Mas a gente faz na casa espírita, a gente faz na nossa casa, a gente faz na casa das pessoas. É um atendimento fraterno, a gente faz em qualquer lugar. Se não procurarem a gente, tem o CVV, o telefone é 188. É só ligar para lá que vai ter alguém para quem conversar. Se você não quer conversar com uma pessoa conhecida, converse no CVV. Então, meus queridos, a prevenção do suicídio é você falar. E é você olhar o outro. É você ouvir o outro. É você conhecer o outro e saber que ele está mudando de atitude. Né? Mudando de uma atitude suspeita. Então, nós vamos prestar atenção na vida. Na vida. Prestar atenção em nós. Prestar atenção no outro que está dentro da nossa casa. Que está lá dentro da nossa casa espírita. Que está dentro do nosso trabalho. Que às vezes é o nosso vizinho. Essa é a nossa missão. Eu queria deixar isso aí, assim, para nós, para a gente refletir bastante. Tem muita coisa que a gente podia conversar sobre suicídio. Mas eu acredito que esse mês tem muita live aí de suicídio de pessoas também que vão falar o que eu disse e vão falar muito mais outras coisas. Vamos prestar atenção também nas lives dos nossos companheiros para que a gente possa, né, combater essa pandemia. Porque o Covid é a gente ficar dentro de casa, usar máscara, lavar a mão, fazer essas coisas todas. Essa é muito fácil. Essa é muito fácil. Mas a pandemia do suicídio, essa exige muito mais de cada um de nós. Existe a boa vontade da gente prestar atenção no outro. Existe a boa vontade da gente ouvir o outro. Existe também a questão de, quando a gente conhece o outro, saber como que ele está se sentindo hoje. E isso é amar ao próximo. Meus queridos, que Jesus nos abençoe, que Jesus nos ampare, que os nossos anjos da guarda possam estar sempre conosco, nos auxiliando, através da nossa mediunidade, a ajudar o outro e ajudar a nós próprios. Não é? Que Deus nos abençoe e abençoe a todos nós. E obrigado por vocês me aturarem mais uma vez. Que assim seja. Muita paz.